melhor a coisa. Tá? Eu vou deixar gravando já. Bom, o que eu quero que a gente realize hoje? Eu preciso ter uma folha, se você não receber, vai receber depois, que é a aula número 11. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Está me ouvindo direito? Está me escutando direito? Queridos, Adriana, Rafael, Juliana, tá tranquilo? Então, beleza. Eu acho que não vai ter problema de comunicação, não. Então, na aula de hoje, eu queria que vocês pegassem uma folha em branco, tá? A gente vai trabalhar uma folha, uma lista de exercícios, tá? Vou até comentar contigo ela. Quero que a gente, você está não enxergando ela, não está? A gente vai resolver ela, né? De uma certa forma. Então, vou começar de novo. Deixa eu compartilhar de novo. A lista, queridos, é... Oi, tem alguém aí? Podem falar no microfone, se vocês quiserem. Não tem problema. Essa lista é a lista número 11. Não sei se você receberam, tá? De qualquer forma, eu tenho que te mandar a lista 11, 12, aula 11, 12, 13 e 14, tá? Para a gente poder fechar essas 4 aulas desse mês. Então, você tem que observar como que a coisa funciona. Não é difícil. São exercícios, tem uma miscelânea de coisas, né? Então, a gente poder trabalhar em cima disso. Eu queria comentar contigo, eu vou refazer esse texto, não sei se eu fiz, tá? Me parece que não. A gente estava fazendo a última prova, foi 2014, tá? E agora vamos a fazer exercícios propostos, tá? São vários exercícios misturados, só para a gente poder lembrar. Olha só esse texto aqui para mim, por favor. Eu começo com o exercício proposto. Fala assim, a vida... Primeiramente, você tem que lembrar Gabriel Garcia Marques. As provas do Enem, cara, adoram pegar autores que têm ganhadores de prêmio Nobel. Gabriel Garcia Marques ganhou um prêmio Nobel chamado Com 100 Anos de Solidão. É um livro que é muito característico e que até hoje, que às vezes o cara questiona numa prova do Enem. Tá certo? Mas Gabriel Garcia Marques sempre ele é caracterizado por isso. Tudo bem? Aí você vai observar, aí aparece o seguinte, ó. A vida não é o que uno viveu. Você está vendo esse uno? Eu queria chamar a atenção a esse detalhe para vocês não perderem esse fio da meada da coisa. Esse uno está acompanhando um verbo. Então, não é numeral. Ele é chamado de pronome indefinido, cuja tradução é a gente. Então, a tradução da frase é: a vida não é no que a gente viveu, senão, porém, lo que a gente lembra e como lembra para contá-la. Toda vez que a palavra uno estiver acompanhando um verbo, ele é pronome. Você vai traduzir como agente. Você falando de você mesmo. Tua vida não é no que a gente viveu, mas a que a gente lembra e como lembra para contá-la. Esse mas aqui, esse porém, esse senão, ele está dando um efeito importante no contexto. Que o que realmente importa não é o que a gente vive, e sim o que a gente lembra e a coisa que lembra para contá-la. Principalmente o que lembra. Essa é a interpretação. Aí o cara perguntou assim, olha só, se eu estiver indo muito rápido, por favor, me falem, tá? Que eu estou querendo ir o mais pausada possível, sabe? Porque esse negócio é meio complicado. Fala assim, ó. Sobre o que foi dito por Garcia Marques, é correto afirmar que
A vida é um breve passagem do ser humano que vale a pena lembrar. Não é o caso. Não importa viver a vida, somente lembrá-la. A vida é feita de sonhos, alguns importantes, outros não. O importante na vida é a maneira como a lembramos. Embora a vida seja uma luta diária, vale a pena lembrá-la. Então, se você observar bem, o gabarito dessa questão, seria interessante que vocês me respondessem. É possível você responder para mim? Hã? Qual o gabarito dela? Alô, tá me ouvindo? Então, é nessa questão, não sei se vocês notaram, que o importante na vida é a maneira como lembramos. O gabarito vai ser a letra D de dado. Esse será o gabarito dela. Tudo bem? Então, tem cuidado com uma questão dessa. Tudo bem? Rafael, Juliana, Larisa, Fernando Júnior, Maria Clara, Sandy. Bom, vamos continuar então. Então, não sei se você ficou claro com vocês, mas o gabarito vai ser a letra D de dado. O segundo texto, dá uma olhada aqui. Quando eu já te comentei várias vezes essa postura sua. Quando você vê um texto grandão, a primeira opção é ler a pergunta e não ler o texto. Eu vou já vou ler o texto, tá? Para você, a gente poder estudar melhor. Dá uma olhada aqui. Marque a alternativa que pode substituir a frase. Donde el viento ninguno en todo el mundo podrá borrarlo. Onde vento nenhum em todo mundo poderá apagá-lo, sem alterar o significado do texto. Eu não sei se você se está notando, mas nessa pergunta não há interpretação de texto. O cara fez, colocou o texto, mas ele não te perguntou sobre o texto. Minha dificuldade é essa. Às vezes o aluno cria um sistema em que só vai fazer texto de cara. Não. Você tem que primeiro olhar a pergunta e depois olhar para o texto. Aqui eu não estou perguntando o texto. Se eu tivesse a segurança de lo que estou sendo questionado, eu já iria direto à questão. Como a gente vai aproveitar o texto? Esse é só para você ganhar vocabulário. Volto a repetir para vocês. Tá? Cada prova que vocês realizem, você tem que levantar o vocabulário das palavras que vocês não sabem. Tá tudo bem? Esse é o mais importante da coisa. Então, vamos traduzir esse texto só para a gente ganhar a questão de vocabulário. Diz uma linda lenda árabe que dois amigos viajavam pelo deserto. Em um determinado ponto da viagem, discutiram, pelo qual um deles lhe deu uma bofetada a outro. Bofetada é um tapa. O outro, ofendido, sem nada a dizer, escreveu na areia: hoje meu amigo me bateu, me deu uma bofetada, me deu um tapa no rosto. Seguiram adiante e chegaram a um oásis onde resolveram tomar um banho, no qual havia quem tinha sido bofeteado, quem tinha recebido um tapa e machucado, começou a se afogar. Ahogar-se e afogar-se, sendo salvo pelo amigo. Al recuperar-se, tomou um estilete e escreveu numa pedra: hoje
meu melhor amigo me salvou a vida. Intrigado, o amigo perguntou: por que depois de que te machuquei, escrevi-te na areia e agora você escreveu uma pedra? Esse símbolo aqui deveria ser um símbolo de pergunta ao contrário, tá? Sorrindo, o outro amigo respondeu: quando um grande amigo nos ofende, deveremos escrever na areia ou de um vento do esquecimento. Lembra que a palavra olvido vai ser esquecimento. E o perdão se encarrega de apagá-lo, de borrá-lo e apagá-lo. Borrá-lo e apagá-lo aqui ficam no mesmo sentido. Borrar e apagar e apagar mesmo. Mas borrar em espanhol é apagar. Por outro lado, quando nos passa algo grandioso, deveremos gravá-lo na pedra da memória, do coração, onde vento nenhum em todo o mundo poderá apagá-lo. Se eu perguntasse a respeito da interpretação de texto, ia ser a questão moral. Tá? É uma questão direta, seria uma questão direta, né? Mas não foi o caso dessa questão. Por isso que meu medo, sabe? O meu medo é que vocês estejam esperando só uma prova de interpretação de texto e vocês me larguem de mão de alguns assuntos gramaticais principais. O que cai numa prova hoje, cara, e que quero voltar a repetir a vocês, é a estrutura, tá? É como se escreve, se a forma de escrever está correta ou não. Eu não preciso saber assuntos específicos, porém, eu acho que é uma forma mais organizada de saber os assuntos específicos. Bom, aqui o cara perguntou sobre a questão estrutural. Eu vou interromper meu comportamento agora para te mostrar o que está sendo questionado agora. O assunto a ser envolvido nessa questão é o que nós chamamos de apócope. Então, eu queria que vocês anotassem, para mim, por favor, tá? Esse assunto. Pega uma folha em branco. Qualquer coisa, eu vou deixar disponibilizado essas anotações para você poder passar em limpo depois. Só que eu queria que você prestasse atenção, porque não é um assunto tão fácil de se comentar, tá? É um assunto clássico de estrutura. Então, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção a respeito. Você está em alguma dúvida, alguma pergunta? Garotos, podem falar para mim, tá? Bom, o que é um apócope? Um apócope, queridos, é simplesmente uma forma reduzida de um adjetivo ou advérbio que vai antes de um substantivo. Toda vez que eu coloco um adjetivo ou advérbio antes de um substantivo, eu vou estar realizando um apócope. Apócope é esse nome dado a uma forma reduzida. Então, quando se fala de estrutura, a primeira coisa que eu vou pensar é no apócope. Como estaria questionando a nível de estrutura da frase. De como vou escrever de uma outra forma corretamente. Então, olha só aqui. Primeiro caso. São somente 3 casos. Prestem atenção. Qualquer pergunta, podem fazer no chat ou podem fazer diretamente aí falando comigo, tá? Para a gente poder animar um pouco a aula. Então, vamos lá, escuta só. Me acompanha, que eu preciso que você saiba. Olha só aqui. Primeiro caso. O
primeiro caso, desculpem, o primeiro caso, eu tenho a palavra uno, alguno, ninguno, primeiro, terceiro, bueno, malo e santo. Então, você está vendo aqui que são colocações de adjetivos numerais e adjetivos indefinidos. Então, a palavra uno, alguno, ninguno, primeiro, terceiro, bueno, malo e santo. Essas palavras, quando obrigatoriamente estiverem antes de um substantivo masculino singular, de maneira obrigatória, eu sou obrigado a colocar a palavra um, algum, nenhum, primeiro, terceiro, buen, mal e santo. Sendo claro? Então, toda vez que a palavra uno, alguno, ninguno, primeiro, terceiro, bueno, malo e santo estiverem antes de um substantivo masculino singular de maneira obrigatória, você vai colocar sua forma reduzida. Vou colocar um, algum, nenhum, primeiro, terceiro, bueno, malo e santo. Tudo bem? Essa é a questão. Isso é o que me interessa. Isso cai demais da conta. Tá? É o primeiro caso, é o caso mais abrangente, é o caso mais importante, tá? Que sempre está caindo em prova, questão de estrutura. Por exemplo, vamos entender melhor aqui, ó. Se eu dizer algum dia nos encontraremos, repara que a palavra algum está em sua forma reduzida e está antes de um substantivo masculino singular. Então, se está antes de um substantivo masculino singular, você obrigatoriamente você está diante uma situação dessa. Tudo bem? Então, tem cuidado com essa situação. Olha lá. A palavra algum vai estar antes da palavra dia. Algum dia nos encontraremos. Então, eu realizei o apócope, ela está obrigatoriamente antes do substantivo. Está correta essa frase. Se eu optar por colocar a palavra algum reduzida depois do substantivo, gramaticalmente está errada essa frase. A construção vai estar totalmente incoerente. Essa frase está errada. Agora, se eu colocar em sua forma íntegra, dia alguno nos encontraremos, essa frase também estaria correta. Então, ou você coloca em sua forma reduzida antes do substantivo, ou em sua forma íntegra depois do substantivo. Tudo bem? Isso que é preocupante da questão. Só uma questão estrutural. Outro exemplo. Eu tenho a palavra bueno. A palavra bueno se vai abreviar em buen também, diante de um substantivo masculino singular. Você vai falar em espanhol buen dia, que estaria correto, porque dia é um substantivo singular, né? Ou dia bueno, se você optar por colocar depois. Jamais você vai colocar dia bueno. Se você opta por o apócope é obrigatório antes, não depois. Tudo bem? Cuidado com essa colocação, cara. Isso vai acontecer em qualquer um deles. Tudo bem? Alguma dúvida tá aí? Gente, falando alguma coisa. Estão falando nada. Sandy, volta na tela, sem dúvida. Me ajudem, cara. Eu estou precisando conversar com vocês. Preciso falar com vocês. Preciso vê-los, saber que está tudo bem ou não. É desesperante a coisa. Vou botar na tela. Então, reparação. Então, volto a repetir. Então,
você vai ter colocado a palavra. Você vai ter que colocar a palavra. Repara, uno, alguno, ninguno, primeiro, terceiro, bueno, malo e santo. Essas palavras, quando estão antes de um substantivo masculino singular de forma obrigatória, você vai colocar sua forma reduzida. Já está aí, Sandy? Tá tudo bem aí? Tá? Qualquer coisa eu vou deixar postado essa folha depois, tá? Não preocupa, não. Bom, continuamos agora. Aí, tem duas observações importantes perante esse assunto, que é importante você recordarem, porque sempre caem, são questões habituais. Ou seja, se eu vou perguntar sobre essa matéria, eu vou perguntar sobre o malo e o mal. Então, repara só, em espanhol, eu tenho a palavra malo e tenho a palavra mal. Na língua portuguesa, você tem malo com mal com u, mal, e o mal. O mal com u é o aditivo, que em espanhol seria malo. Então, quando a palavra malo está antes, quando ele é aditivo, e ele está antes de um substantivo masculino singular, você vai botar a palavra mal, tá vendo? Só que, infelizmente, existe em espanhol outros dois casos do mal. Mal que vai funcionar como advérbio ou mal que vai funcionar como substantivo. Aonde que eu quero chegar? O mal tem três funções. Pode ser aditivo, pode ser advérbio, pode ser substantivo. Quando que ele é apócope especificamente? Quando ele é aditivo. Quando é malo, que se vai abreviar em mal. Presta atenção aqui para mim, por favor. Se eu dizer, tiene um mal gênio. Você está vendo que a palavra mal aqui, ó, está sendo colocada antes de gênio. Então, ele é aditivo apócope. Tiene um mal gênio. Então, nesse caso, esse mal, meu querido, ele é um aditivo, porque está acompanhando um substantivo. No segundo caso, aparece com artigo, tá vendo? Se está aparecendo com artigos, a palavra vai ser um substantivo. O mal que nos ataca. O mal do século. Mal. Mas como que eu sei que ele não é apócope? Porque está acompanhado de artigo. Se está acompanhado de artigo, ele é um substantivo. Presta atenção, filhinho, presta atenção. Quando eu falo, estou muito mal agora, eu no estado, tá vendo? Como que você está? Mal. Agora ele está fazendo como advérbio de estado. Só é chamado de apócope quando ele é um adjetivo. Se alguém me falar sobre essa matéria, se alguém me envolver essa matéria de apócope, eu estou querendo saber sobre a estrutura do apócope e não sobre o substantivo ou advérbio. Não me dá mancada. Isso aqui dá para confundir. Tudo bem? Perguntas? Sandy? Larisa? Tá tranquilo ou não? Então, beleza. Vamos continuar, então. Tranquilo, né? Qualquer coisa me pergunta, eu volto aqui na boa. Olha o segundo caso aqui. O segundo caso vai envolver a palavra santo em san. Santo em san acontece o seguinte. Santo em san acontece o seguinte, presta atenção. Você sempre vai colocar a palavra san diante de qualquer nome próprio. Então, você vai colocar San Lucas, San Juan, San Antônio, tá vendo, Sami? Não é Santo Antônio.
Estou doida para casar, então não é San Antônio. Não é Santo Antônio em espanhol. Você vai rezar para o Antônio espanhol, você vai colocar a palavra San. Tudo bem? Tem cuidado, viu, San? Eu te conhece. Então tá. Então aqui, em espanhol, é San Antônio, não é Santo Antônio, tá? Então, São Lucas, São Juan, San Antônio, São Pedro, São Mateus, sempre é San. Nome próprio masculino é San. Só que, infelizmente, vai aparecer 4 nomes que não vai ocorrer isso, que é a palavra Toribio, Tomé, Tomás e Domingo. Vamos a justificar isso? Sim, masculino, Sandy. Nome próprio. Eu santo em San. Pedro, Antônio, Juan, são masculinos. Tá vendo? Então, por isso que se usa San. Se fosse feminina, seria Santa. Santa Maria, Santa Rita, Santa etc. Entende? Aí seria Santa, não seria o apóstolo. Tá? Só que com nome próprio masculino, se usa sempre a palavra San. Só que chega na palavra Toribio, Tomé, Tomás e Domingo. Na América Central, eles vão usar com esses 4 nomes de santos só a palavra santo. Só a palavra santo. Então, tem cuidado com essa situação aqui. Ó. Tá vendo? Aqui é santo. Santo. Né? Agora, qual é o motivo real? Quando você fala Santo Tomás, como as pessoas falam rápido, eles misturam as 2 sílabas. Por isso que vira santo. Então, na América Central, inclusive até o D, ele funciona como som de T. Por isso que se relacionou Toribio, Tomé, Tomás e Domingo. Essa é a principal função da coisa. É uma questão puramente o quê? Fonética. A outra justificativa seria a questão de Santiago de Compostela. Esses nomes, Toribio, Tomé, Tomás e Domingo, se transformaram em mosteiros. Santiago de Compostela é uma viagem que é feita em julho, que as pessoas fazem uma peregrinação e vão passando por esses locais. Por o local chamado Santo Toribio, por o local chamado Santo Tomé, por o local chamado Santo Tomás e Santo Domingo. Simplesmente porque se tornou um nome próprio, um nome de mosteiros, tá? Mas a justificativa melhor que eu acho é a questão da fonética, tá? Que como se junta Sa mais o To, vai virar santo. Só por isso. Tudo bem até aí? Tranquilo? Posso continuar? Por favor, não me deixa na mão, não. Segundo caso agora. O segundo caso, ele vai envolver agora el qualquer. Qualquer que se vai transformar em qualquer diante de substantivos masculinos ou femininos singulares, de forma obrigatória. E a palavra qualesquiera, que se vai transformar em qualesquier, diante de substantivos masculinos e femininos plurais. Então, o primeiro é singular e o segundo é plural. Tá? Singular e plural. Presta atenção como que a coisa funciona. Os anteriores é só para masculinos. Já o qualquer em qualquer, o plural qualesquier em qualesquier, é para plural. Tudo bem? É sempre para plural. Por exemplo, eu digo, qualquer dia pago a conta. Você está vendo que a palavra qualquer está em sua forma reduzida antes da palavra dia, que é um substantivo singular. Qualquer dia pago a conta. Ou posso falar dia qualquer, pago a conta. Então, repara que aqui ambas frases estarão corretas. Se fosse no plural, olha só, quaisquer homens. Não sei se vocês repararam que o plural está feito no primeiro elemento e não no segundo. Quaisquer homens.
são capazes de fazer. Também realizou uma apócope. Tudo bem? Sandy, eu não estou entendendo a pergunta. Professor, só no masculino. O primeiro caso vai ser sempre só no masculino. O segundo caso já é masculino e feminino. Tudo bem? E o terceiro e último caso, para concluir esse assunto, repara só o que acontece aqui agora. O caso do grande em grande. Presta atenção. Isso vai ocorrer antes de um substantivo masculino ou feminino singular de forma facultativa. O único caso que é facultativo é o grande em grande. Olha só, eu posso dizer assim, ó, Goiânia é uma grande cidade. Eu coloquei aqui, olha aqui como que é. Tá vendo isso aqui? Eu estou colocando esse caso aqui, eu não sei se você está notando. A palavra grande está antes de ciudad, tá vendo? Então, eu realizei há pouco. Só que é um caso facultativo, eu posso colocar de novo a mesma coisa. Eu posso falar assim. Eu posso dizer grande cidade. Ou falo grande cidade ou grande cidade. Ambas frases estarão corretas. Por que acontece isso? Porque a única é uma forma facultativa, aceita as duas formas. Se eu colocar depois, vou falar Goiânia é uma cidade grande. Eu não vou colocar em sua forma reduzida. Se eu dizer Goiânia é uma cidade grande, isso está péssimo, ela está o quê? Errado. Não sei se ficou claro essa questão do apócope. Eu vou voltar agora à questão, só para a gente poder concluir ela. Está me acompanhando, não estão? Tenho 3 minutinhos aqui, presta atenção. Na pergunta, foi assim, ó. Presta atenção. Marque a alternativa em que pode substituir a frase donde viento ninguno em todo el mundo podrá borrar. Presta atenção, por favor. Eu tenho a palavra ninguno, tá vendo? Que ela está depois de vento, então não está realizando o apócope. Mas eu poderia colocar o apócope, falando nenhum viento. Então, eu falo viento ninguno ou nenhum viento. Ambas frases estariam corretas. Outra pergunta que foi avaliado aqui foi a colocação desse pronome oblíquo, que nós já estudamos já. Nós temos uma matéria chamada próclise e ênclise. A próclise é a colocação do pronome oblíquo que vai ser antes do verbo. E a ênclise é a colocação que vai depois. Não sei se você notou, mas borrá-lo e apagá-lo. Esse lo está se referindo a um verbo que está no modo infinitivo. Por isso que realizou na ênclise. Então, aqui eu tenho dois assuntos. Tenho esse assunto do apócope e tenho esse assunto do pronome oblíquo que está sendo abordado nessa questão. Então, tá. Nenhum viento está correto. Lo podrá borrar está correto. Por quê? Podrá, ele é um verbo que está no modo indicativo. Então, realiza uma próclise. Então, o gabarito dessa questão é a letra A. Vamos responder a letra B. Nenhum viento. Está correto também. Você está vendo que o lo está acompanhando, está realizando uma próclise diante de um verbo que está no infinitivo? Isso está errado. Eu não posso colocar um verbo no infinitivo realizando uma próclise. Tudo bem? Então, essa frase está errada. Ou na letra C, donde viento nenhum. Cara, nenhum é um apócope. Ele só pode estar antes, não pode estar depois. Então, já aqui está errado.
Lo podrá borrar está correto. Podrá é modo indicativo, indica próclisis. Entendeu? Está errada por isso. Está errada por nenhum. Na letra D, donde viento nenhum, nenhum é uma apócope, está errado, tá vendo? E lo podrá borrar, borrar modo infinitivo, não indica próclisis, indica ênclise. Essa é a frase mais errada de todas. E por último, aparece a palavra ninguno. Repara que ninguno está antes de viento, não pode. Tem que ser só apócope. Então, gabarito é letra A, meninos. Então, beleza. Olha só aqui, minha aula já acabou, tenho menos de 1 minuto. Vamos a terminar essa folha número 12, 11, e a gente discute esse assunto na próxima semana. Tem alguma pergunta? Eu vou colocar essa colocação no chat, vou passar para o Célio para passar para vocês. Tá tudo bem? Combinado? Belezinha? Então tá, meus queridos. Muito obrigado pela sua atenção. Se cuidem, tá? Vamos estudando, tá? Por favor. Por gentileza, não me deixa na mão. Pedindo para vocês. Saudades, tá?